Oi, gente, eu tava prometendo esse vídeo há muito tempo. Tive tempo de fazer hoje, então bora lá. Essa aqui é minha redação, foi minha redação no Enem desse ano. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Não sei se dá muito pra ver minha letra, mas eu posso abrir assim pra ficar melhor. Então, eu vou falar aqui da estrutura. Eu vejo que vocês têm muita dificuldade na estrutura e de outras coisinhas também. Então esse vídeo, ele pode ficar meio longo, aí eu posso dividir ele, ou eu posso colocar direto e aí vocês vão vendo por partes, como vocês acharem melhor, como for ajudar vocês. Vamos falar da introdução, dessa parte aqui que eu gastei só 4 linhas. Na introdução a gente pode gastar até umas 7 linhas por aí, até aqui. Mas aí eu gastei aqui 4 linhas só. Comecei falando de Alice Pataxó, foi meu repertório. Esse aqui foi o meu primeiro período da introdução. Que lembra, vai ter o primeiro período, o segundo período e o terceiro período. Primeiro período, repertório, tu introduz o teu leitor ao tema. Depois, tu liga esse repertório ao tema. E no 3, tu cita a tua tese. No caso, o meu primeiro período, que é o repertório, eu coloquei Alice Pataxó. Alice Pataxó é uma influencer que divulga movimentos indígenas nas redes sociais. Uma linha só, eu já resumi. Já introduzi o leitor ao tema, falando de Alice Pataxó. No segundo aqui, ligar esse repertório ao tema. Todavia, há desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Aqui eu gosto sempre de colocar o tema. Valorização. Aqui eu sempre faço isso. Ou quando eu não coloco o tema, eu parafraseio o tema. Entende? Eu coloco ele com outras palavras. Uma vez que suas culturas e saberes são sucateados. Então, eu peguei isso aqui e coloquei como um problema, entende? Aqui, nessa partezinha, eu problematizei. E aí, nessa problematização, vai vir a minha tese. Lembra sempre que eu tô colocando sempre conectivos aqui, ó. Todavia, nesse contexto. E aqui vai ser minha tese. Nesse contexto, a massificação cultural e a inobservância midiática catalisam o problema. Isso aqui, massificação cultural, vai ser a minha causa 1. Inobservância midiática vai ser minha causa 2. Porque, vê, a tese, lembra que a tese, ela vai ter a causa 1 e a causa 2. Eu queria estar com os textos motivadores em PDF também, mas eu não consegui colocar em PDF aqui para mostrar para vocês como é que eu resumi os textos motivadores em palavras-chave e depois passei isso para colocar minha tese e meus argumentos. Não consegui fazer isso, mas quem sabe no próximo vídeo. Mas eu posso dizer como é que eu fiz. Né? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa parte aqui em cima. Sempre quando eu vou começar a redação, eu olho para os textos motivadores e pego as palavras-chave dele. Por exemplo, texto motivador. Opa! Deixa eu lembrar dos textos motivadores que tinham lá. Tinha texto motivador. Tinha um texto que ele falava sobre a diversidade dessas comunidades e povos tradicionais, ou seja, não são só indígenas. Então, eu resumia esse texto motivador 1, não só indígenas, por exemplo. Esse aqui vai ser, digamos que a minha palavra-chave, eu resumi ele. Então, eu não vou falar só de indígenas no meu texto, por exemplo. Porque aqui também, lembra que no tema tinha comunidades antes de povos tradicionais. Então, primeiro falo de comunidades e também falo de povos tradicionais, que aí são os indígenas. E nesse texto, o motivador, eu lembro que ele cita povos ribeirinhos.
Enfim, que ele cita povos ribeirinhos e outros povos e outras comunidades que tem no Brasil. Outro repertório que eu podia citar podia ser Canudos, porque ali eu vejo como uma comunidade que se formou e tudo mais. Enfim, aí eu junto aqui, ó, texto motivador 1 fala tal coisa, texto motivador 2 fala tal coisa. Eu resumo esses textos sempre antes de começar a fazer o meu texto. Eu resumo eles e aqui eu vou criando a minha tese. É porque tudo que a gente fizer aqui vai ser redistribuído no texto. Por exemplo, eu vou montar a minha tese aqui, eu coloco a causa 1 e a causa 2. Logo, eu vou colocar a consequência. Eu coloco a consequência da causa 1 e a consequência da causa 2. Depois eu vou para o quê? Um repertório que atenda... Deixa eu colocar aqui. Repertório ou argumento de autoridade. É assim que eu faço as coisas antes de fazer meu texto. Aí um repertório ou argumento de autoridade que eu possa falar nessa causa 1. Aí eu vou colocar aqui. E na causa 2 eu vou colocar aqui. Já na introdução eu faço assim. Introdução. E aí coloco o repertório que eu vou usar na introdução. Errei aqui em cima, calma. E é assim que eu faço. A partir disso, aí eu vou montando o meu texto. Por exemplo, repertório da introdução. Eu pego esse repertório e só vou montando aqui. Tese. Eu pego as duas causas e boto aqui. Consequências. Eu pego a 1, eu boto no D1. E a consequência da causa 2 eu boto no D2. Repertório e argumento de autoridade. Pego o repertório 1 e boto no D1. Entende? É tudo encaixadinho. Quando a gente entende que é tudo encaixadinho, eu acho que fica... abre muito a mente da gente. Vamos lá. Eu vi muita gente também, muitos de vocês colocando primeiramente aqui. Eu tenho uma lista de conectivos daqui que eles estão em desuso. Então, eu tinha mania de colocar primeiramente, mas na redação do Enem eu coloquei diante essa tese. Diante essa tese, é imprescindível salientar da importância dos saberes tradicionais e da cultura como valores históricos de um povo. Essa parte aqui que eu acabei de falar é a parte que eu digo que é a introdução do parágrafo. Porque lembra da estrutura macro da redação, da introdução que eu acabei de falar, que eu fiz da linha 1 à linha 4. Essa introdução daqui vai introduzir o leitor em uma estrutura macro, uma estrutura grande, a estrutura da redação. Agora, eu sempre falo que essa introdução daqui do parágrafo, essa parte que eu acabei de ler, é a introdução do parágrafo, do D1. Entende? Então, quando eu chego no parágrafo, eu coloco um conectivo para conectar a parte de cima a essa outra parte que eu vou falar. E aí, eu introduzo o leitor ao que eu vou falar no primeiro parágrafo, no primeiro desenvolvimento. Que no caso vai ser da causa 1, eu vou falar dela. Então eu introduzo o leitor a isso. Percebe que eu coloquei aqui que a importância dos saberes tradicionais e da cultura como valores históricos de um povo. A minha causa 1 foi massificação cultural e valores históricos de um povo. Vê como isso se liga, entende? Não sei se está dando para entender muito bem, mas ao longo do texto desse meu argumento aqui, eu acho que vocês vão entender. Lembra? Ponto, outro conectivo. Por quê? Porque eu vou ligar o trecho anterior ao trecho desse outro trecho daqui. Nesse sentido... não pode repetir conectivo. Vai anotando aí as coisas. Nesse sentido, tem muita gente que eu vejo que quando vai colocar o repertório, por exemplo, eu coloco esse carinha aqui não coloca conectivo, mas tem que colocar conectivo. Já vai logo direto, sem conectivo. Segundo fulano de tal, mas não. Coloca um conectivo antes
vírgula, segundo fulano de tal, entendeu? Aí, segundo ele, a massificação, lembra, massificação que eu falei aqui, ó. A minha causa 1, aqui em cima. A massificação é decorrente da globalização, visto que todos os povos se unem em um só. Nesse processo, culturas são desvalorizadas. Lembra que eu acabei de falar aqui que a cultura são valores históricos de um povo. E aqui eu boto a problemática, que a cultura está sendo desvalorizada. Isso aqui é eu colocando o problema. Lembra sempre que eu disse que na redação do Enem tu tem sempre que problematizar as coisas? Então é isso. Tu vai sempre problematizar as coisas. No texto dissertativo e argumentativo a gente vai problematizar. A gente vai pegar as coisas ruins que estão acontecendo e a gente vai dizer. Entende? Outro conectivo, para quê? Para conectar essa parte aqui a outra parte. Sob essa ótica, povos minoritários são destruídos pela massificação cultural no mundo globalizado, além de serem invisibilizados. Aí lembra aqui, ó, o que gera. Lembra que tem... eu vi muita gente colocando aqui, coloca vírgula e coloca gerando. E aí eu falei desse ando, que ele é gerúndio, e aí não pode... Pra tomar cuidado com gerúndio. E aí a dica que eu dou é a dica que eu também uso. Todas as dicas que eu dou pra vocês são as dicas que eu já fiz muito. E aí eu fui corrigida. E aí eu dou a dica pra vocês se corrigirem também. Então vem o que gera. E aí tiro o ando, né? O que gera o desafio de sobreviver em frente a uma cultura de massa excludente. Por que eu coloquei massa excludente aqui? Porque eu coloquei invisibilizados aqui. Então, eles estão sendo excluídos. E lembra que eu coloquei aqui, lá na introdução, que suas culturas e saberes são sucateados? Tá vendo como tudo vai se encaixando? Tudo tem que estar bem encaixadinho? Nessa parte daqui, é a parte que eu falo do desfecho do parágrafo. Porque na estrutura macro vai ter a conclusão, que tu vai concluir aquilo que tu falou no texto todo. Agora na estrutura micro vai ter a conclusão da tua argumentação, que é essa parte daqui. Lembra, conectivo de conclusão. Logo, é necessário que o corpo social crie mecanismos para preservação desses grupos que fazem parte da história do país. Pronto, fechei a minha argumentação, fechei o meu D1, fechei o meu parágrafo, fechei a minha ideia da causa 1, entende? Coloquei uma palavra-chave só que resumiu tudo que eu falei anteriormente, que foi preservação dos saberes que fazem parte da história do país. Porque eu falei aqui em cima que a cultura e os saberes são sucateados. E falei mais aqui, nessa parte aqui, que a cultura e os saberes tradicionais fazem parte da história de um povo. Então eu coloco aqui na preservação e coloco aqui parte da história do país. Desses grupos que fazem parte da história do país. Lembra, eu peguei isso aqui, assim, mais ou menos em uma linha, né? Mais ou menos. Eu resumi tudo que tava ali em cima. É só isso. A parte da conclusão. É apenas isso. Vocês vão verem como vai ficando fácil quando a gente vai pegando a coisa mesmo. Vamos para o D2 agora. Primeira coisa, conectivo e o vírgula. Ademais, esse conectivo é tão usado, gente, pelo amor de Deus. E aí, a mesma coisa, mesma estrutura do D1, mesma coisa. Só vai mudar que agora, em vez de eu falar da causa 1, eu vou falar da causa 2. Vamos lá. Nessa parte daqui, a introdução
do D2. É preciso discutir sobre a inobservância midiática, que essa vai ser a minha causa 2. Lembra, eu coloquei aqui em cima, ó. A inobservância midiática catalisa um problema. A inobservância midiática como impulsionadora da falta de representatividade. Lembra conectivo novamente porque teve um ponto. E aí eu vou conectar essa parte a essa parte. Nesse viés, o filósofo, eu errei o nome dele aqui, não era pra ter esse M aqui. Eu acho que me deram uns pontinhos a menos. Enfim, não era pra ter esse... Sempre erro, minha gente. Quando eu tava escrevendo texto, eu ia só colocar Bauman. Eu ia tirar esse nome complicado daqui e ia só colocar esse outro, que é mais facinho. Mas aí, quando eu tava fazendo o texto, eu fiz, não. Vai que, sei lá, o corretor tira ponto porque eu só citei um nome, por exemplo. Medo, minha gente, foi isso. E aí eu coloquei os 2 nomes do sujeito e errei o M de 1. É isso. Enfim, o filósofo afirma em seu conceito instituição zumbi que os órgãos devem realizar aquilo que são desempenhados para fazer. Esse aqui foi meu argumento de autoridade. Eu sempre gosto de botar o argumento de autoridade primeiro, porque aí dele eu pego palavras-chave para fazer o meu argumento. Por isso que eu gosto de colocar ele primeiro. Mas lembra daquela estrutura que eu falei, que tu pode colocar o argumento primeiro e depois o argumento de autoridade? Essa ordem tanto faz, tá certo? Para conectar o argumento de autoridade ao argumento, outro conectivo. Nessa ótica, a mídia falha na expansão dos saberes culturais de povos autóctonos. Eu errei nisso também, porque é autóctones. Ou seja, isso aqui quer dizer povos tradicionais, tá? Ou seja, há uma falta de representatividade na mídia desse público. É isso aí. O que fere, lembra daquela dica que eu botei ali antes? Eu botei aqui também. Em vez de falar ferindo, eu coloco o que fere e aí eu tiro o indo, que é gerúndio. O que fere na valorização e na distribuição de informações sobre esses indivíduos no cenário nacional. Isso aqui é meu argumento e agora vem a finalização do parágrafo. Vê como é simples. Essa aqui eu usei 2 linhas mais ou menos. Contando daqui até aqui. 3 linhas escritas, mais 2 linhas mais ou menos, se esse destarte estivesse no começo da linha. Enfim, vamos lá. Destarte urge a necessidade de pertencimento. Se eu falei de falta de representatividade, eu tô falando de não tem algum pertencimento ali. De todas as comunidades e povos tradicionais para um país igualitário e equitativo em sua diversidade de cidadãos. Se tem representatividade, precisa ter diversidade. Se falta representatividade, não há pertencimento. Lembra que é tudo conectado. E lembra, para fazer esse finalzinho aqui, que eu peguei palavras-chave tanto no D1 quanto no D2. No D1, lembra que a palavra-chave aqui, cadê? Foi preservação. E aqui foi pertencimento. Porque preservação, porque estavam massificando a cultura. E aqui pertencimento, porque não tinha uma representatividade. Eu tô falando isso pra vocês porque quando a gente vai fazer essa frasinha final, eu também tinha muita dificuldade. E aí o que é que eu fiz? Eu sempre dou essa dica. Eu peguei palavras-chave que estavam aqui em cima, tipo representatividade, e coloquei aqui embaixo. Tipo, se falta representatividade, o que é que tá faltando? O que é que afeta? Afeta no pertencimento. Se tem uma massificação cultural, o que é que tem que haver para não ter uma massificação cultural? Preservação. Entende? É só pegar umas palavras-chave e resumir. E aí tu resumiu o que tava lá em cima, né? Tu resumiu o parágrafo todo com uma frase só. E é isso que é
a conclusão do parágrafo, não a conclusão da redação. Para a conclusão da redação a gente vai agora. Eu sempre gosto de colocar essa frasinha aqui. Interferem-se, portanto, medidas para mitigar os óbices e fortalecer a tradição de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Antes, eu só colocava até aqui, ó. Interferem-se, portanto, medidas para mitigar os óbices. Mas aí, a professora me falou que eu tinha que colocar mais alguma coisa aqui. Que óbice é esse? Porque se ficar só óbices, os corretores do Enem, eles iam simplesmente ignorar. Lembra que eu falei pra vocês, pra não deixar palavras em oculto, porque os corretores, eles podem ignorar? Então é justamente isso. Uma professora me falou isso, e aí eu substituí os óbices, e aí coloquei, e fortalecer, e aí eu coloco o tema novamente. Pra não ficar um negócio oculto, entende? É isso que eu quero dizer quando eu falo numa palavra oculta. Os óbices é oculto. Óbices é problema, tá? Então, qual é o problema? Tu não fala. No caso, eu não falo. E aí, eu vou e coloco aqui. Entendeu? Pra não ficar um termo oculto. Vamos lá, conectivo novamente, porque eu preciso conectar essa parte a essa parte. Cabe ao Ministério da Cidadania, principal responsável, nananana, agente, detalhamento do agente, principal responsável por políticas públicas de cidadania para os cidadãos brasileiros. Criar programas, criar programas de incentivo à valorização cultural por meio, isso aqui é o meio, modo, de verbas governamentais, visar a distribuição de livros com pedagogia lúdica, a fim de conscientizar a população da importância de todas as culturas do seu território. A fim de conscientizar... Lembra dessa parte aqui? Ó. De todas as culturas do seu território. Peguei a causa 1 e a causa 2 e resumi uma frase. Literalmente foi isso. Porque eu coloquei a importância de todas as culturas. Então eu tô falando de preservação e tô falando de pertencimento numa coisa só, porque é do mesmo território. De modo que povos autóctones, que eu errei, mas enfim, nervosismo. De modo que povos autóctones e comunidades tradicionais sejam reconhecidas e representadas por todo o corpo social. Lembra de representação e reconhecimento, pertencimento? Não apenas pelos seguidores de Alice Pataxó. Porque eu falei aqui no início do texto que Alice Pataxó era uma influência que divulgava movimentos indígenas nas redes sociais. E quem segue Alice Pataxó tem acesso a essa informação. Mas quem não segue Alice Pataxó não tem acesso a essa informação. Então tem que ter um fim de conscientizar para não apenas os seguidores de Alice Pataxó ter acesso a essa informação, e sim todos os brasileiros terem o reconhecimento e a representatividade de todas as culturas do seu território. E é isso. Foi minha redação essa aí. Queria 1000? Queria. Mas 1980 eu tô feliz. É isso. Tchau, gente. Espero ter ajudado.